Olá, meu amigo, tudo bem? Professor Diego Morfeu, professor de língua portuguesa, dando umas dicas rápidas na semana da prova. Você que está aí nessa série de revisões, não é? Preste atenção que língua portuguesa vai decidir esse concurso, esse processo seletivo ao qual você está sendo submetido. Meu amigo, na prova de língua portuguesa é muito comum cair uma questão sobre concordância verbal. Concordância verbal, lembra da regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Isso quer dizer o quê? Se o verbo estiver no singular, o núcleo do sujeito deve estar no singular. Se o verbo estiver no plural, o núcleo do sujeito deve estar no plural. Lembra que você precisa que você identifique o verbo e identifique o núcleo do sujeito. Muitas vezes na questão ele já indica o verbo, já está ali o verbo sublinhado, entre parênteses, e aí ele fala assim, olha, qual é o termo que justifica o fato do verbo estar flexionado ou que deve o verbo estar flexionado por qual termo? E aí é uma questão de concordância. Lembre-se da regra geral. O verbo, aquela palavra que indica ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Lembra que o núcleo do sujeito a gente identifica fazendo perguntas antes do verbo. Identifica o sujeito, identifica o núcleo, que é o termo mais importante. Aquele termo que não é preposicionado e que não está subordinado a outro. Ele é o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Essa é uma das questões da nossa prova. Você pode ter certeza que você vai acertar muitas questões de concordância, lembrando apenas da regra geral. Claro, tem casos específicos, tem casos especiais? Tem, obviamente. Mas lembre-se da regra geral que você consegue, se não acertar toda a questão, mas eliminar boa parte das alternativas. Tá certo? Concordância verbal é uma das minhas dicas, é uma das minhas apostas para domingo na sua prova. Um abraço.